A paz do Senhor, meu querido e minha querida. Seja bem-vindo a mais um Café com Jesus. Estou aqui, aleluia, fazendo esse vídeo. E não passe, aleluia, esse vídeo, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Hoje a missionária não está aqui, estou saindo para trabalhar e ela está no círculo de oração. Mas escuta isso aqui. Deus, ele tem uma palavra para a sua vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, em resposta ao que Jesus havia falado a Pedro, ele disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra, ou sobre a sua palavra, lançarei as redes. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Os irmãos conhecem essa pescaria maravilhosa, aleluia. E você talvez esteja dentro das condições que Pedro viveu, você esteja vivendo, aleluia. Portanto, Pedro, quando responde a Jesus, diante da proposta de Jesus de voltar a pescar, ele responde: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, lançaremos a rede. Queridos e amados irmãos, eu quero te dizer uma palavra da parte de Deus. E a palavra é esta: uma nova página da sua vida o Senhor escreve. Aleluia. Nada vai ficar do jeito que está. As coisas não vai continuar do jeito que você está. As coisas vão mudar. Aleluia. Há algumas virtudes na tua vida. E há algo para Deus fazer na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedro, talvez você esteja como ele. Pedro estava frustrado. Pedro estava decepcionado. Pedro, ele frustrou as suas expectativas. Estava desapontado. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Enquanto Pedro resolve, depois de uma pescaria que nada apanha, resolve descer do barco, aleluia, Jesus está descendo em direção a Pedro. Jesus está vindo para o lago de Genezaré. Jesus está vindo para a beira da praia. Jesus vem realizando milagres e pessoas, multidão acompanha, querendo ouvi-lo, querendo, aleluia, receber uma palavra, aleluia. E nessa manhã eu trago uma palavra. Deus vai mudar a história da sua vida. Glória. Olha, escuta o que acontece. Pedro, quando chega daquela pescaria, ele resolve descer do barco. A primeira coisa que nós fazemos, querido, quando estamos decepcionados, frustrados, nós entendemos que não vai dar certo, que os planos, as nossas expectativas, elas foram quebradas, aí nós pensamos logo em parar. Pedro desce do barco. Aleluia. Mas eu não quero externar o que muitos dizem, que Pedro, ele não perseverou. Não, perseverou. Talvez você tenha perseverado e não tenha visto o resultado. E eu vou lhe dizer porque Pedro ele perseverou. Primeiro, que ele poderia ter desistido na metade da noite, mas Pedro pescou a noite inteira. Mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas porque tu mandas, lançaremos a rede para pescar. Talvez a sua vida esteja assim. Você tem lutado, você tem se esforçado. Escuta, mas mesmo quando ele desce do barco, sim, porque todo pescador que lava a rede não é porque ele está parando, porque ele não vai pescar mais. É porque ele está dizendo: voltarei a pescar. Porque rede suja apodrece, se estraga, se perde. Mas rede limpa, não. Aleluia. Então ele lava a rede. Só que Jesus, embora não estivesse ainda no lago, já estava vendo. Eu quero te dizer que quando Jesus se aproxima da praia, ele viu dois barcos. Aleluia. Ele viu o barco que Simão estava. E não é diferente. Jesus está vendo o teu barco. E Pedro desceu. Mas eu quero te dizer uma palavra: não desce do barco, permanece no barco. Talvez Jesus não seja pescador de peixes, aleluia, mas ele é carpinteiro, de barco ele entende. E ele entra no teu barco hoje, se você crê. Escuta, Jesus se aproxima, viu Pedro, aleluia. E é tão sério ver Pedro, né? Quando desviou os barcos, ele viu Simão Pedro. Aliás, ele já estava vendo há muito tempo. Escuta uma coisa: quando a gente fala de um Deus que é um Deus que vê, é porque nós entendemos que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Quer saber que Jesus viu Pedro?
até mesmo antes de chegar ali, porque enquanto Pedro está se ajeitando para ir pescar, Jesus estava fazendo a obra e entra na casa de Pedro. E quem é que ele cura? A sogra de Pedro. Aleluia, a sogra de Pedro. Você sabe o que é que eu vejo? Tem coisas que acontecem em nossa vida que a gente nem vê. Nós estamos tão ocupados que não vimos. Mas Jesus já estava curando a sogra de Pedro. Sabe o que é que Jesus está dizendo para você? Aleluia, assim como ele mostrou para Pedro. Pedro, enquanto tu pesca, nada apanha. Pensa que as coisas não estão acontecendo. Silêncio para você, mas eu estou trabalhando porque meu pai trabalha e eu também. E eu entrei na tua casa e curei a tua sogra. Sabe por quê? Tem uma grande obra para você fazer e ela não pode morrer. Aleluia. Porque ela vai estar ao lado da tua companheira, da tua esposa, enquanto tu estivesse comigo fazendo a obra. Aleluia. São momentos que às vezes precisa da ajuda, da mão de obra de uma sogra. Coisa boa ter uma sogra ao seu lado, viva, abençoada. Então antes, Pedro, até mesmo de tu me seguir, eu já estou fazendo algo, já estou dando livramento de morte. Escuta, aí Jesus entra no barco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele entra no barco e começa a pregar para a multidão. Depois de um certo tempo ele diz: Pedro, afasta-te. Sai daqui da praia, afasta o barco um pouco da terra. Tem coisas, momentos, irmãos, que a gente precisa se afastar de coisas, até mesmo de pessoas, de lugares, de recintos, porque Deus quer abençoar. E às vezes no momento que nós estamos para receber uma bênção, nós nos ocupamos com outras coisas. Então se afasta um pouco de algumas coisas que atrapalham em nome de Jesus. E Pedro se afasta do barco e Jesus diz: olha, lançai a rede para a pesca. Aí Jesus diz: mestre, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor está acima de todos e de tudo, eu vou lançar essa rede. Aleluia. E ele lança a rede. Irmão, deixa eu te falar, ele estava diante, não era apenas de um mestre, porque mestre era qualquer um que tinha sabedoria em Israel, mas ele estava diante do próprio Deus soberano, que está acima de todos e de tudo. E agora ele manda lançar a rede. Mas quando ele lança a rede, aleluia, Pedro entende que algo diferente estava acontecendo. Porque talvez fosse até o mesmo lugar que eles já haviam pescado e nada apanhado. Nada aconteceu. Mas estava para acontecer algo, porque Deus é o Deus que vê, é o Deus que manda e é o Deus que faz. Deus está vendo a sua história, Ele conhece o seu barco, a sua vida, Ele sabe o que você está passando e Ele é o que está mandando, aleluia, através da sua palavra. E Ele é o Deus que faz, porque Ele é onipotente. Ele manda porque é soberano, está sobre todos. Ele é onipotente porque é o todo-poderoso. E quando ele lança a rede, aleluia, a rede se enche de peixe. Eu acredito que Pedro, com habilidades que ele tinha, quando ele pega na rede que sente bater, ele diz: aí é algo diferente. E não é peso normal de uma pescaria, é anormal. Tem algo sobrenatural acontecendo. Aleluia, quando ele puxa, é muitos peixes. E ele simplesmente gritam para que os amigos viessem, não só o outro barco se ajuntasse, mas outros barcos que lá estavam. Deixa eu te falar uma coisa: um milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Talvez muitos, no momento que Pedro nada apanhou, nem encostavam nele. Aleluia. Mas depois que Pedro vem voltando, com as redes cheias, com as embarcações cheias, transbordando. Querido, você não tem noção. Um barco hoje de pesca de 18 metros pega 30 toneladas. Eu não sei, em média o barco devia ser de 8 metros. Eu acredito, 8, 9 metros, deveria pegar pelo menos a metade. Agora pensa se estava indo a pique, estava fora além do peso. Eu não sei se era 10 mil quilos, 10 toneladas, se eram 10 toneladas em cada barco. Se os barcos que vieram atrás também encheram, foram muitos peixes. Deixa eu te falar uma coisa, a bênção é grande, mas você precisa tão somente, aleluia, descansar no Senhor, confiar nele, a continuar acreditando. Não deixe as lutas, os empecilhos, as lutas que se levantam, as frustrações tomar o lugar do Senhor na tua vida. Sabe por quê? Pedro até então entendia que Jesus era um mestre, como qualquer outro mestre. Mas quando ele vê a ação de Deus, o mover de Deus, ele diz: ele não é apenas mestre, ele é Senhor. E ele disse: Senhor, pelo milagre que ele viu, pelo que Deus é capaz de fazer, ele disse: Senhor. Ele reconheceu Jesus como mestre. Tu reconheces Jesus como mestre ou como Senhor? Ele reconheceu como mestre, mas quando ele viu o agir de Deus, ele disse: ele não é só mestre, ele é Senhor. Xandarabacandarai. E ele disse para os outros: vem. Muitos talvez um dia viu Pedro pescar muitos peixes, mas aquele dia nada apanhou. Talvez muitos não se encostem quando você, não se aproxime quando você nada apanha, quando você nada colhe. Mas quando viram
aquelas embarcações cheias de peixe, talvez aplaudiram, disseram: Pedro, meu amigão, se aproximaram dele. Eu quero te dizer uma coisa, talvez muitos tenham lhe abandonado, mas Deus vai promover algo na tua vida e muitos vão se achegar. Mas eu vou dizer uma coisa para você: abrace, compartilhe com a bênção, porque o milagre que Deus vai fazer é para fazer com que muitos se alimentem da bênção que virá sobre a sua vida, porque Ele é fiel para mudar história. E neste dia essa palavra é para o seu coração. Deus vai mudar a tua história.